Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos analisar 3 amores que há no coração de Deus o Pai. A gente vai analisar com bastante detalhes. Eu também quero ser bem sucinto e quero, antes de mais nada, fazer também uma pergunta para os irmãos, se há uma possibilidade de nós sabermos o que tem no coração do Pai, de Deus o Pai. Deus Todo-Poderoso, aquele que criou terra, céus e mar e sustenta pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas, irmãos, claro que nós não queremos jamais, e nem podemos também isso, limitar Deus. Deus é o Deus excelso, Deus é o Deus sempiterno, é o infinito Deus. Nem mesmo este universo no qual Ele criou consegue contê-lo. Ele, para ver o que se passa no céu, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e os moradores da terra. Ele conhece, irmãos, todos os nossos caminhos. O caminho de cada um de nós estão diante do Senhor. A palavra fala lá em Oséias 6, versículo 2, que é para que nós iríamos então viver diante dele todos os nossos dias. Nós vivemos diante de Deus todos os nossos dias. Seja todo o tempo, irmãos, Ele observa, Ele olha os caminhos de todos os homens. Homens aqui no sentido genérico, humanidade. Então, como nós podemos então compreender, entender o que há no coração de Deus relacionado a esses 3 amores? Antes, porém, eu quero dizer, irmãos, que quando eu falo no coração de Deus, estou me referindo também à Trindade. Porque, claro, que o centro de Deus é Cristo. Não é o homem, não é a família, não é a igreja, é Cristo. Centralidade do Pai é Cristo. Eu sei que há muitas pessoas que pregam que o homem é a centralidade de Deus, não é? Que a família é a centralidade de Deus, não é? Que a igreja é a centralidade de Deus, não é? Centralidade de Deus é Cristo. Agora, irmãos, que privilégio que é para você e para mim, que já cremos no Senhor e que Cristo é a nossa vida. Somos habitados pelo Senhor da glória. A glória dele habita em nós. Claro que isso é pela fé. Fé, irmãos, preciso de crer e ter uma consciência da presença dele habitando em mim. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a presença de Cristo em mim. Então, Deus o Pai pode nos chamar, como está escrito em Salmos, capítulo 16, verso 13. Ele diz assim: quanto aos nobres que há na terra, são eles os notáveis, os santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Não é que Deus, o Pai, tenha prazer em nós por nós mesmos, ser quem nós somos. Ele não tem prazer em nós. Agora, aquela pessoa, que vocês se lembram, quando foi batizado ali por João Batista, quando ele saiu do Rio Jordão, lembra que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. Então o céu se abriu, o céu se rasgou, e o Senhor disse: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho todo o meu prazer. Então, quando Deus tem prazer em nós, é por causa de Cristo. Quanto mais nós respondemos ao Senhor, numa vida de devoção a Ele, de temor a Ele, mais Ele terá prazer em nós. Porque o Senhor se gloria em nós, Ele se regozija em nós, mas é por causa daquele que é o seu Filho. Ele colocou o Filho em cada um daqueles que creram. Nós somos os pequenos Cristos.
Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então nós somos a família bendita de Deus, como diz o profeta Isaías. Isso é tão maravilhoso. Então o Pai, Ele quis, desde a eternidade, ter uma família de muitos filhos, à semelhança do seu Filho, que se pareça com o seu Filho, no sentido de caráter. Ter o caráter de Cristo dentro de nós significa ter uma vida santa, ter uma vida cheia de sabedoria, ter uma vida que de fato o ama e o glorifica e reconhece quem Ele é e fez por cada um de nós. Então esse é o desejo do Pai. Então vamos ver aqui, irmãos, o versículo 10, 2 Coríntios 1, versículo 10. Se vocês, irmãos, permitirem, eu vou ler o 9 também, porque é o contexto aqui. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O apóstolo Paulo, como ele mesmo escreveu, inspirado pelo Espírito, ele é o modelo de todo aquele homem e mulher que vai crer no Senhor. E o apóstolo Paulo começa a relatar as suas experiências com o Senhor, mostrando aqui, claro, está tão visível aos nossos olhos, que a tribulação pela qual o apóstolo Paulo passou, ela foi tão grande, estando ali ele vai dizer isso aqui, quando ele estava ali na Ásia, a tribulação que sobreveio sobre eles foi acima das forças deles, a ponto deles se desesperar da própria vida. O que é desesperar da própria vida? É quando você está dentro de um avião e você percebe que ele vai cair. Então as pessoas vão ficar desesperadas. Paulo não viu mais solução, mas é interessante, ele diz assim, olha, contudo em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então quando Paulo teve esse vislumbre, esse toque do Senhor nele, em outras palavras, podemos parafrasear da seguinte maneira: você está numa situação que você sabe que vai ser o fim da tua existência aqui na face da terra, que não tem mais jeito, mas isso pode lhe trazer um certo desespero. Nenhum de nós quer partir. Quanto mais nós amamos o Senhor, nós vamos ter o desejo de partir, mas senão não. Mas então, Paulo teve ali naquele instante um vislumbre de aumentar a sua credulidade no Deus que ressuscita os mortos. Era como o Senhor aparecesse para ele: Paulo, essa tribulação está acima das suas forças, mas aconteça o que acontecer, eu sou o Deus da ressurreição. Então não tem como temer. Então aí ele vai dizer no versículo 10, o qual nos livrou, presta atenção, se você linkar esse versículo aqui com Hebreus 13:8, versículo 2 Coríntios 1:10 com o versículo, capítulo 13 de Hebreus, versículo 8, irmãos, é a mesma coisa, é uma revelação linda de Cristo. Aqui Paulo diz o seguinte: o qual nos livrou. Esse verbo livrou está em qual tempo? Passado. Presta atenção agora na sequência do texto. E livrará, está em qual tempo este verbo? Livrou passado, livrará presente. Em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, futuro. Em Cristo nós estamos seguros, vamos dizer assim, bem seguros. A salvação é mais do que ser salvo, porque Ele nos salvou, Ele está nos salvando, e Ele nos salvará.
Isso não significa que nós não somos salvos. Se você creu, irmão, que foi atraído em Cristo, crucificado e morto com Cristo, ressurreto com Cristo, você é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, verso 17. Mas, vamos prestar atenção aqui então. Jesus Cristo, Ele nos livrou no passado, nos livrará no presente, e de tão grande morte quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos no futuro. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo ontem me livrou no meu passado. Vocês se lembram lá de Isaías 43, versículo 25? Ele disse assim: o Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Agora escute aqui: e dos teus pecados não me lembro mais. Que salvação completa é essa do nosso passado? Nosso passado, quando éramos pertencentes a uma raça denominada adâmica, uma raça onde nós éramos filhos da ira, numa raça quando nós éramos filhos da desobediência, numa raça quando nós éramos filhos espiritual de Satanás, do diabo. Então Jesus Cristo ontem, o nosso passado foi inteiramente perdoado pelo Senhor, foi apagado. E não se fala mais isso. Foi enterrado o nosso pecado, porque morremos com Ele. Ele nos sepultou e enterrou. Mas, irmãos, Pedro vai dizer em Atos capítulo 2 que era impossível a morte reter o Senhor ali na sepultura, porque Ele é a vida. A vida desceu para a sepultura. E Ele disse isso claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Irmão, você já pensou o privilégio que é ter a vida de Cristo em nós? Nós temos tudo, irmãos, nós recebemos tudo dEle, todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é do alto, tudo aquilo que é de cima. E Paulo, ele nos exorta, nos encoraja. Ele diz assim, Colossenses 3:1: se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, lugares celestiais. Pela fé nós já estamos lá, meus irmãos. Não temos que temer nada, nem crise, nem ninguém, nem morte, nem a vida, porque nada disso, nem principados, potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele disse isso, então eu creio que é dessa maneira, que está escrito. E Deus é o Deus, segundo Tito 1:2, é o Deus que não pode mentir, Ele é a verdade. Que coisa linda é isso, irmãos. Então a vida eterna já nos foi assegurada. Deixa eu só mais um versículo aqui para a gente entrar nos três amores de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Quero que os irmãos acompanhem comigo essa leitura. É muito interessante, irmãos. Ele diz assim, claro que ele já vem tratando desde o versículo 11, dizendo que o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna não está fora de Cristo, irmãos. Quando vem outra pessoa falando em nome de Jesus, mas não trazendo as marcas da cruz, sai correndo, porque é um falso profeta. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, olha o 13, irmãos. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes
não aceitar Jesus, mas que credes em um nome do Filho de Deus, em Cristo Jesus. Percebe aqui que coisa mais linda é isso aqui, irmãos? Então, Jesus Cristo me livrou o passado, me livrará é no presente. A Bíblia diz, de uma forma tão clara, 2 Timóteo 4, versículo 18, referindo-se ao presente, que o Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. De toda obra maligna, o presente nosso é um presente protegido pelo Senhor. Ele me livrará. Ontem Ele me livrou. Eu fui crucificado, morto, ressurreto, Cristo é a minha vida. Agora no presente Ele assumiu a sua responsabilidade para comigo de cuidar de cada um de nós, de nos proteger. Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. Quem é que nos guarda, irmãos? Será que é um anjo todo especial? Não, é o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor, Ele não tosqueneja, e nem dormita o guarda de Israel. Sabe o que é tosquenejar? É você estar assim, alguém está te vigiando você, cuidando de você, e dá aquelas pescadas. Não, mas o nosso Senhor, Ele não tosqueneja, Ele não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aí Ele diz no versículo seguinte, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo o mal. Então nós somos guardados em Jesus Cristo. É muito interessante isso aqui. Agora, é bom nós sabermos com relação ao futuro, porque tem pessoas que dizem que Jesus começou ali no ventre de Maria. Não, Ele já era um com o Pai. Lembra o Salmo de Moisés? Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou ler para os irmãos aqui, os 2 primeiros versículos do Salmo 90. Moisés só escreveu um salmo, o Salmo 90, que diz assim, olha que lindo, referindo-se aqui ao Senhor Jesus. Claro que nós vamos passar, mas Ele permanece para sempre. Agora, nós estamos nele, somos seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Quando nós unimos a Cristo, a nossa união com Cristo, ela é para todo sempre, né? Salmos 90, verso 1 e 2 diz assim, Senhor, olha que linda oração, irmão, de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, tens sido o nosso refúgio. Irmãos, Ele vai ser o nosso refúgio para todo sempre. Quando vem aqueles problemas de perplexidade, de calamidade, Ele nos acolhe debaixo das suas asas até que passa as calamidades. Salmo 57, 1. E aí ele diz assim, olha o versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus Todo-Poderoso. Agora em Cristo Jesus Ele nos fez seus filhos amados. Muito bem. Irmãos, vamos agora analisar de uma forma cuidadosa quais são os 3 grandes amores existentes no coração do nosso Pai. Quais são os 3 amores que o Senhor, Ele cultiva ali e Ele espera que nós venhamos alcançar tudo isso? É possível, antes de mais nada, sabermos o que há existente no coração do Pai? Como nós podemos então descobrir se Deus Ele é tão grande? Como podemos então penetrar o coração de Deus? Quem somos nós, irmãos? Aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus que habitou no Senhor Jesus Cristo, capacitando Ele, habilitando Ele a fazer todas as coisas, diz Paulo, Romanos 8:11, que é o mesmo Espírito
que habita também em nós que cremos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, porque Jesus, escute bem, ele viveu uma vida de dependência do Espírito de Deus o Pai. Então, quando cremos no Evangelho da Graça, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que habitou em Jesus, que habitou no apóstolo Paulo, em Pedro, nos irmãos do passado, em Spurgeon, Martin Lloyd Jones, que habita nos irmãos, em todos os irmãos que creem, é o mesmo Espírito que habitou na pessoa de Jesus Cristo. E por que em nós não funciona muitas coisas, irmãos? Aí vai envolver a nossa negligência, a nossa justificativa de falta de tempo para não ter tempo para o Senhor. Você já parou para pensar que a gente se dedica em tantas coisas, mas sem ter a consciência que estamos fazendo para o Senhor? Porque nós estamos servindo o Senhor em todo o tempo, irmãos. Todo o tempo nós somos essa carta viva de Cristo, que as pessoas estão olhando para nós, e o próprio Senhor está nos sondando os nossos corações, os porões do nosso coração. Imagina, irmãos, Ele sondando os porões do nosso coração. Quanta maldade há no nosso coração, quantos pensamentos há no nosso coração, os maus desígnios, quanta prostituição há no nosso coração, irmãos, quanta falta de interesse pelo Senhor há em nosso coração, irmãos. É possível então nós percebermos ou sabermos o que está no coração de Deus, para nós entendermos quais são os seus 3 amores? Eu quero convidá-los a abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se isso é possível. E aqui também, irmãos, há tantas interpretações absurdas da palavra, que às vezes a gente fica muito assustado. São esses que vêm em nome de Jesus, falam de coisas que não conhecem. Jesus já advertiu sobre esses homens. Olha só o versículo 9, 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, quais são essas coisas, irmãos? Isso aqui, se nós não tivermos discernimento, nós paramos aqui, e aqui ficamos. Nossa, lá na glória, lá no céu, as coisas que nem olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para nós. O que Ele preparou para nós, irmãos? Tudo que Ele preparou para nós, Ele revelou na sua palavra, porque a sequência, olha o versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito que habita em nós é o Espírito que é um com o Pai, e esse Espírito perscruta as profundezas de Deus, o coração de Deus. O Espírito Santo é Deus de Deus, Jesus Cristo é Deus de Deus, 3 Deus. Quando que houve uma divergência na Trindade? Quando que houve um desacordo com a Trindade? E muitos falam assim, não, quando você for para a glória, você vai ficar impressionado. Talvez muitos ficarão impressionados, porque sonham, quando partem deste mundo, vai acordar no colo de Deus, e de repente eles vão se ver no colo do diabo, porque nunca experimentaram a graça do novo nascimento em Cristo. Agora, olha o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Há um Espírito no mundo que atua nos filhos da desobediência, que faz com que o mundo ande segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Não tem uma mente renovada,
Pessoas que ouvem e aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não tem interesse. Você vindo aqui ouvir a palavra é muito interessante, mas isso não faz de você um cristão completo. Você precisa no seu dia a dia com Deus o Pai. É para onde que você vai? Irmãos, se vocês pudessem pensar, ouvir um murmúrio de alguém que agora está no inferno, porque confiou que era uma pessoa muito boa, que não matou, não roubou, não se prostituiu, pagou suas contas, viveu uma vida de uma moral ilibada. Mas quem disse que moral ilibada vai levar a pessoa para a glória? Gosto de dizer, uma pessoa falou para mim, falei, olha, vamos estar juntos. Ah não, eu muito trabalho, muito problema, mas eu não me esqueci de Deus. Gente, não significa nada. Todos que creram estavam juntos. Agora, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmãos, quando nós vivemos uma vida de devoção ao Senhor, leitura com a palavra, intimidade com Ele, numa oração íntima com Ele, buscando a sua face, buscando um envolvimento maior com o Senhor no nosso dia a dia, pode ter certeza que Ele vai revelar ao seu coração coisas que você ficarão surpreso, e você vai amar mais o Senhor. Quando nós mais amamos o Senhor, mais vamos desejar que Ele de fato volte. Agora, vamos identificar esses 3 amores que há no coração de Deus. Vamos para o primeiro então. Irmão, o primeiro desses 3 grandes amores que há no coração de Deus, o primeiro deles o primeiro amor de Deus é uma coisa chamada santidade. É o primeiro amor de Deus. Lembre-se que eu disse aqui no início, estou falando de uma forma que a Trindade, claro que o Pai ama o Filho ama o Pai, então o centro de Deus é Cristo. O centro do Espírito é Cristo. O centro de Cristo é o Pai. O centro de Cristo é o Espírito. O centro do Espírito é o Pai. O centro do Espírito é o Filho. O centro do Pai é o Espírito. O centro do Pai é Cristo. Não é os amores, que isso é algo que é o Pai. Ele é santo. Se é algo que Deus ama, é a santidade em cada um de nós, irmãos. Nós somos a casa de Deus. Agora, o que convém nessa casa? Uma coisa chamada santidade. Abra comigo no Salmos 93, versículo 5. Salmos 93, verso 5. Então, o primeiro amor de Deus é a santidade. E na casa de Deus convém a santidade. Salmos 93, versículo 5, o último versículo, que diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, e santidade para todo o sempre. Qual é a casa de Deus? Nós, eu e você. Qual é a habitação de Deus? Você e eu. Por isso que ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17: porventura não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito de Deus, e que Deus habita em vós, e que se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Nós somos a casa de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. Então, convém à sua casa a santidade, Senhor, santidade para todo o sempre. Percebe aqui que coisa linda que é isso?
que o primeiro amor de Deus é a santidade. Porque o que é uma pessoa santa? É uma pessoa pura, uma pessoa que foi separada para Ele. Lembra lá de Lucas 1:35, quando então o anjo visitou Maria e disse para Maria: o ente santo que nascer de ti, ela é separado para o Senhor. Irmãos, nós somos um povo separado para o Senhor. Nós somos um povo que Ele purificou os nossos pecados. Ele tirou o nosso pecado e os nossos pecados foram purificados pelo precioso sangue do Cordeiro. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos um povo livre, um povo para celebrar a vida de Cristo. Nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo que verdadeiramente extravassa a graça de Deus, que expressa a graça de Deus. Abram comigo mais um texto aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 13. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso, irmãos. Texto, todas as vezes que eu leio, meu coração fica numa alegria tremenda. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Presta atenção agora aqui, irmãos, que coisa linda. Êxodo 15, verso 13. Aqui, irmãos, todo este capítulo é um cântico de Moisés. Moisés está aqui extravasando a beneficência de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, tudo aquilo que é de Deus, ele tem aqui como que uma grande alegria, tem motivos para cantar, né? Ele diz assim, irmãos, depois vocês leiam esse capítulo 15 inteirinho, ele é lindo demais, irmãos, vocês serão muito tocados, mas o versículo 13 diz assim: com a tua beneficência, aqui no original é a bondade, guiaste o povo que salvaste. Irmãos, Deus não guia este mundo ímpio, Deus só vai guiar o povo que Ele salvou. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste, o povo, à habitação da tua santidade. Ele quer nos introduzir nesta realidade para sermos santos. Por que a santidade está no coração do Pai? Para nós. Porque Hebreus 12:14 está escrito assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá no céu não vai entrar evangélico, vai entrar filho, vai entrar santo. Olha que coisa linda, enquanto nós estivermos aqui, porque o princípio da palavra é estabelecido aqui, o povo que Ele salvou, Ele vai guiar. Depois os profetas vão dizer lá na frente, o Senhor, por exemplo, Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma. Ali não vai faltar água, porque a fonte das águas vivas é Ele. Jesus disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que águas vivas? Porque Ele é a fonte da água viva, nosso amado Senhor. Então, irmãos, não é lindo isso aqui, irmãos? Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Maravilhoso é o nosso Senhor. O nosso Deus é o Deus 3 vezes santos. Lembra naquela linda visão de Isaías que ele teve lá em Isaías capítulo 6? No versículo 3, os anjos diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que santo 3 vezes? Porque o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Santo, santo é o Senhor. Então, e Ele também, irmãos, habita em nós, e quando Ele mora em nós, Ele habita em nós, Ele nos faz santos. Por exemplo, estamos aqui em Êxodo, vamos ver se a gente encontra um texto aqui, em Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20,
Vamos ler o versículo 8, Levítico, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e depois Levítico. Capítulo 20, versículo 8 diz assim. Eu vou ler o 7 também, que é interessante. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos. Vocês sabem, irmãos, essa palavra aqui, sede, santos, quando ele diz para nós sermos alguma coisa, primeiro ele providencia: sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele diz aqui o versículo 8: guardais os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ele é o Deus que nos santifica. Agora, para de querer tentar se esforçar para ser santo. Ele é o Senhor quem nos santifica. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sede santos, porque eu sou santo, eu vos santifico. Então vocês serão santos, porque eu sou o Senhor. Aqui vira a página, capítulo 21, versículo 8. Não é coincidência isso aqui não, viu, irmãos? Versículo 8 ele também diz assim, Levítico 21, verso 8: portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Então, irmão, um primeiro amor de Deus é a santidade que Ele tem no seu coração para a nossa igreja. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo o seguinte, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria. Ele diz para nós: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus ama a habitação da sua casa, Ele tem amor pela habitação da sua casa, porque a santidade é um dos amores do coração do nosso Pai Celestial. Mas vamos pelo segundo dos três grandes amores de Deus. Então, o segundo dos três grandes amores de Deus, uma coisa chamada justiça. Deus ama a justiça. Irmãos, vocês sabem que tanto eu quanto você, nós nascemos neste mundo injustos. Como é que nós sabemos disso? Qual que é o diagnóstico da palavra de Deus para nós? Está escrito em 1 Pedro 3,18 assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Cristo é o justo que morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Percebe que se não houver morte, não tem como Ele nos justificar. Não tem atalhos, irmãos, não tem outro caminho, irmão. Ele diz em Romanos 6, versículo 7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Não é a morte física, quando eu morrer você é justificado, não. Se você não crê que morreu com Cristo, você nunca será justificado. Agora, por que Deus ama a justiça? Por quê? Porque o Filho dele é o justo. Entende, irmãos? Que Ele é a fonte de onde procede toda a justiça de Deus. Em Romanos 1,17, Paulo escreveu assim, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Cristo. E esse que é justo, nos justificou ali na cruz, em Cristo. Romanos 5,1 vai dizer o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus, Ele veio restaurar a nossa paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, problemas de alienação eram nosso,
Nós nascemos separados de Deus. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Não há compatibilidade de Deus e o pecado, mas Cristo veio, entrou na sua história, removeu o pecado, justificando você. Agora Ele fez de você um homem ou uma mulher justo, porque o justo mora dentro de cada um de nós. Abra comigo em Atos capítulo 3, versículo 14. Atos 3, verso 14. Diz assim, aqui ele é chamado, irmãos, de justo. Agora, ele é chamado de justo e muitos o negam ele, ou seja, estão negando o justo de Deus, que é Cristo. Diz assim, Atos 3, verso 14: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Está vendo aqui, irmão? Negaram essa pessoa que é o justo de Deus, a pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem falar de Jesus como justo, corre o perigo de ser morto, de ser assassinado. Você sabia, irmãos, que todos aqueles que pregam a verdade da palavra, às vezes, hoje em dia, a questão de ministério pastoral dá muito ibope, está lá na frente, mas eu sei, irmãos, o que tem atrás de mim, um risco de morte. A Bíblia diz, Paulo referindo como um pregador da palavra, Paulo pregava Cristo e a cruz, ele disse assim, nós somos escória de todos, somos xingados, maltratados, criticados. Não é assim, irmãos? Eu não quero saber disso. Convidei uma pessoa, eu falei, vamos assistir uma reunião lá conosco para ouvir a palavra. Ele falou, eu vou deixar de assistir o Gustavo Lima para ir numa reunião? Jamais. Mas um dia, irmãos, quando tiver daquele que é sobre todos, misericórdia, então, negaste o justo de Deus. Agora, você se lembra de Estevão, aqui em Atos mesmo, capítulo 7, versículo 52, veja aqui, irmãos, falando do justo, vocês sabem qual foi a consequência dessa pregação de Estevão. Ele disse assim, 7,52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Dizendo para aqueles mestres ali de Bíblia, para aqueles professores de Bíblia que não tinham nenhuma realidade espiritual com o Senhor. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Meu Deus, que coragem que foi essa aqui? Misericórdia. Então ele diz o seguinte, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Agora, irmãos, Jeremias capítulo 23, versículo 6, a palavra vai dizer que o Senhor, Ele é a justiça nossa, Cristo, Ele é a nossa justiça, Jeremias 23, 6. Agora você se lembra que o que Paulo escreveu, 2 Coríntios 5, versículo 21, ele escreveu assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, irmão? Justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Cristo. Cristo está em nós. Então por que Deus ama a justiça? Por causa do Filho, que Ele fez habitar em nós. Então, irmãos, o terceiro grande amor do coração de Deus, e esse aqui é muito bom nós sabermos, irmãos.
sabermos disso. Quem é, irmãos? Terceiro grande amor do coração de Deus. É eu e você, homem e mulher. Irmãos, Deus tem tido um cuidado conosco tão grande. Seria impossível nós não conceber isso no coração, se não olhássemos por tudo aquilo que Cristo é e fez. Ele se envolveu de tal forma com esta humanidade, que Ele entregou seu Filho para morrer por você e por mim, porque Ele ama em Cristo você e a mim. Jesus disse lá em João capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, a de dar a vida pelos seus amigos. Agora, não estou falando aqui sobre os três grandes amores de Deus Pai, falando com relação à Trindade. O mesmo amor que o Pai concebeu no seu coração, o Filho também e o Espírito Santo também, porque onde está toda a obra da cruz está envolvido Deus o Pai, que Ele planejou uma salvação, Deus o Filho, que executou literalmente esta obra. Aquele lagar, Ele diz, Ele pisou sozinho, não precisou do teu desempenho, nem do meu desempenho, Ele fez sozinho. Eu tenho que crer que eu fui atraído, crucificado, morto e ressurreto com Cristo, para que Ele então seja a minha vida. Então, irmãos, primeiro que o pecado nos separou de Deus, Ele nos reconciliou com o Pai. Segundo lugar, Deus nos amou em Cristo. Como o irmão leu aqui, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos então santos e amados do Pai. Santos. Nós somos justificados e nós, claro que hoje, nós somos as delícias do nosso Deus e Pai. Irmãos, vamos ler esse último texto aqui, eu citei ele, mas eu quero que os irmãos leiam, Salmos 16, versículo 3. Salmo 16, verso 3. Porque para este homem, Ele também deu vida. Lembra de Efésios 2, 5 e 6? Estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Ele, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora veja aqui, irmãos, o versículo 3. Olha que versículo lindo, irmãos. O 2 ele diz assim: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Agora, era como que se Deus respondesse: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele tem todo o prazer em cada um de nós, irmãos. Cristo é a nossa vida, e quando essa vida se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, porque Tu tens aberto o Teu coração para nós. Podemos contemplar o Teu coração, podemos contemplar a Ti mesmo, Pai. E obrigado por esse tempo de reflexão bíblica. Obrigado por abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E como o Senhor tem falado conosco, Pai, nesses dias que antecede a volta de Cristo. Pai, prepara o nosso coração para amarmos mais o Senhor, para vivermos uma vida, Pai, que não se distraia de Cristo, porque Ele é o tudo de Ti para nós. Porque o Senhor não poupou o Seu Filho, antes entregou por cada um de nós. Porventura não nos dará com Ele todas as coisas? E agora, Pai, temos mais uma semana para encararmos. O Senhor é aquele que vai adiante de nós e a nossa retaguarda também. Pai, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Graças Te damos porque em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. E essas bênçãos que são de cima, descem para nós de uma forma tão linda, Pai, tão gostosa, tão maravilhosa. Em momentos tão críticos e dolorosos, vêm essas bênçãos do alto como um bálsamo restaurador, porque o Senhor cuida de nós, porque Tu nos ama, e nós não temos dúvida disso, Pai. E que essa semana, os cuidados de todos esses dias, nós colocamos em Tuas mãos, porque temos a certeza de que Tu trarás para cada dia os Teus cuidados, porque Tu cuidas de nós como igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.